Quero voltar, não consigo. Quantas são as pessoas que querem voltar para a presença de Deus, querem voltar a ser aquela pessoa de fé que um dia foram, querem ter comunhão com Deus, elas se sentiam tão bem antigamente, tudo dava certo, em meio às lutas, às tribulações, ela conseguia ter forças para vencer. E hoje, você não tem mais essa força, não tem mais alegria, não tem mais a paz. Hoje você está colecionando derrotas, perdas. Se você quer voltar de fato, você pode fazer como o Valmir fez. A história dele é muito interessante e provavelmente você vai se identificar com ele. Talvez seja o seu caso nesse momento. Ou você conhece alguém que se encontra assim. Independente se é você ou não, Deus está usando esse programa para alcançar pessoas que estão na mesma situação. Vamos acompanhar a história do Valmir e eu volto. Eu fui como o filho pródigo. Eu decidi abandonar a presença do pai, a proteção que ele tinha para mim, para viver a vida do meu jeito. E acabei tendo mais de 3 acidentes de carro, diversos comas alcoólicos e 2 overdoses. Eu quis olhar para as coisas que haviam no mundo, que a mídia, a televisão, o cinema, os meus amigos viviam, e eu quis viver essa vida, abandonar a presença do Pai para simplesmente viver o pior tipo de vida que eu pude jamais imaginar. Quando eu cheguei a uma certa idade, eu falei, agora eu posso. Eu já não sou mais menino, eu achava que eu era homem e que eu podia tomar as decisões da minha vida. No primeiro momento, parece que está tudo certo. E isso para mim foi uma maldição, porque durante quase 10, 15 anos da minha vida eu fiquei afastado. E é impressionante, é como se os anos passassem e ao invés de eu avançar, eu estava no mesmo lugar. Não conquistei nada que as pessoas desejam nesse mundo. E pior, eu não tinha paz. E nessa procura por felicidade, que eu pensava que era a verdadeira felicidade, eu comecei a seguir os meus amigos. Então, começa saindo um pouco, daqui a pouco você toma o primeiro gole de cerveja, primeiro gole de drink, tudo para tentar preencher aquele momento. E aquilo foi se agravando cada vez mais. Então, como eu já não conseguia mais nem controlar essa vida de buscar a felicidade em todos os lugares e não conseguir preencher, eu decidi morar sozinho. Aí era pior ainda, porque eu passei a viver loucamente. Era bebida todos os dias, era droga todos os dias, era festa todos os dias. E nisso a minha vida foi passando diante dos meus olhos. E quando terminava aquela festa, quando vinha o outro dia, eu sentia um vazio na alma. Eu cheguei a comemorar um dos meus aniversários escrevendo o meu nome num espelho gigantesco com mais de 30 gramas de cocaína. Eu, mais 3, 4 pessoas. A gente passou aquele dia festejando toda a noite, passou para o outro dia pela manhã e mesmo assim, quando terminava tudo aquilo, eu ainda continuava quebrado. Mas eu sei que o altar ainda tinha uma vida nova para mim. E eu comecei a me lembrar de quão bom era viver na presença de Deus. Eu comecei a me lembrar de tudo que eu aprendi quando eu era menino, quando eu era jovem. E eu lembrei que eu podia tentar de novo, porque Deus estava pronto para me receber. Hoje voltei para dizer toda a verdade,
Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Eu resolvi voltar para a casa de Deus. E quando eu cheguei lá na igreja, o pastor ele me deu uma orientação, ele me deu uma direção. E ele falou para mim: rapaz, você precisa fazer uma aliança com Deus. Você precisa deixar tudo o que você fez e abraçar essa vida com Deus, fazer diferente. Aquilo casou exatamente com o que eu queria. Eu queria fazer as coisas diferente. Quando eu decidi fazer uma aliança com Deus, a minha vida transformou. Eu consegui ver que eu tinha perdido muito tempo na minha vida. Eu tinha dado muita cabeçada. Eu tentei muito fazer tudo o que eu queria, mas o que Deus tinha reservado para mim era muito maior. Era muito melhor do que eu jamais pude sonhar. Ele me abençoou com a maior dádiva, a maior bênção que um homem pode ter. Quando eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus, Ele me deu o Espírito Santo. Se eu tenho Deus comigo, dentro de mim, eu não preciso me preocupar. Porque se o Deus que criou os céus, a terra, que criou tudo, Ele vive em mim, qual que é a dificuldade, o problema que vai me vencer? Se eu tenho Deus, eu tenho paz. Então, primeiro, eu tive o amor dele dentro de mim. Antes eu ficava procurando em mulheres. Eu, com a presença de Deus, eu conquistei uma só mulher que não é uma mulher qualquer, é uma bênção, porque ter uma mulher de Deus não tem nada a ver com o que o mundo pode dar. Então minha vida ela transformou por completo. Eu só tenho a agradecer à igreja, que foi como uma mãe. Me acolheu. Eu não tinha família, eu não tinha sorte, eu não tinha nada. E você que está afastado há 1 ano, 5 anos, 10 anos, não importa quanto tempo. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo agora. Mas se você quer voltar para Deus, Deus está de braços abertos para você. Ele não se importa com o teu passado, Ele não se importa com quem você é hoje, mas Ele se importa com você. Ele quer você de volta. Volta para Deus. Ele está te esperando de braços abertos para transformar a tua vida e te abençoar até o final dos teus dias. Ele está te esperando. Que diferença na vida do Valmir. Graças a Deus ele voltou. E um desses lugares, representando as poltronas da Igreja Universal, é o lugar que você vai estar também sentado. Você e sua família. É hora de você voltar. Você que diz assim como esse texto diz no livro de Jó, e nós vamos ler agora. A quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Você que diz, quem me dera voltar a ter a paz que um dia eu tive, a alegria, o prazer. Lembra das reuniões que você participava? Que você saía cheio de força, cheio de fé? Você que diz, quem me dera, naqueles meses passados, naqueles anos passados, como eu era diferente, meu comportamento, uma paz, uma alegria, uma força, e de repente tudo isso se dissolveu. Você se afastou, alguém te decepcionou, alguém falou algo e isso ficou guardado dentro de você. A pessoa acabou sendo infeliz no que falou. Entenda, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é lugar de pecadores buscando arrependimento, de pessoas imperfeitas buscando quem é perfeito. Lugar onde Deus cuida de nós, tem cuidado da nossa alma, quer cuidar da sua. É hora de você voltar. E tudo está sendo preparado para o domingo,
da reconciliação. Imagina você voltando. Lembra quando você subia por essas escadarias, as manhãs de domingo que você participava aqui em Florianópolis, na nossa catedral ou em uma igreja universal que você frequentava? Nesse domingo, Deus está preparando tudo para receber você. Vamos acompanhar agora esse intervalo falando sobre o domingo da reconciliação. Não aconteceu só com você. Conheci a Igreja Universal por volta dos 9 anos de idade. E ali eu conheci um ambiente diferente. Passou-se o tempo, né? Na minha adolescência, com 14 anos, eu me envolvi com um rapaz. Foi então que eu decidi me afastar. A ilusão. Aquilo me chamava atenção. A maneira como as meninas da escola falavam, de como era sair para tal lugar, de como era se envolver com certas pessoas. E a decepção. Foi onde eu me envolvi com maconha, cocaína, cigarro, ponto de me envolver com mulheres. E desse relacionamento também foi totalmente frustrado, onde essa pessoa chegou a quase pegar uma faca e tentar se matar na minha frente. Mas uma decisão mudou tudo. Voltaram as lembranças de quando eu estava na fé. O próprio Deus, ele falou comigo. E foi a melhor escolha. Decidi voltar. Foi onde decidi me lançar de verdade. Depois daquele dia, eu percebi que é possível ser feliz. Que é possível você encontrar a alegria, não nas pessoas, mas no Senhor Jesus. E Ele foi tudo que eu precisava. E esta decisão você também pode tomar. Domingo, 16 de novembro, o dia da reconciliação. Às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo em nosso localizador, universal.org/localizar. Você não precisa esperar até o dia 16. Você pode vir hoje ainda, o quanto antes. Nesse domingo, por exemplo, nós teremos um domingo também importantíssimo, porque haverá Santa Ceia. Você poderia estar conosco aqui na nossa catedral em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. 9h30 da manhã, ou às 7, ou às 18 horas. Se você quer falar conosco, nós vamos ter o prazer de poder atender você após cada reunião, ou falar com um dos obreiros, pastores. Há uma equipe de fé aqui, em cada templo da Igreja Universal. Não só aqui em Florianópolis, na Catedral, mas você pode também entrar nesse site e você pode colocar lá, universal.org/localizar. E você vai encontrar a Universal mais próxima de você, para que você vá o quanto antes. Há caso de pessoas que vão estar em São Paulo, então por que não ir ao Templo de Salomão? Você já foi ao Templo de Salomão ter essa oportunidade, essa experiência maravilhosa? Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, às 9h30 da manhã, às 7, como também às 18 horas, eu convido você para participar conosco. Falando a respeito do dia de hoje, sexta-feira, eu queria que você acompanhasse esses 10 sintomas. Há pessoas que estão passando sintomas como esse e no desespero não sabem o que fazer. Se você tem um desses sintomas, você precisa de libertação. Em seguida, você vai acompanhar pessoas que chegaram numa reunião de sexta-feira e foram livres. E isso também pode acontecer com você. Acompanhe. 10 sintomas que caracterizam um dos principais males do século. Culpa, descontentamento geral, desesperança, agitação, automutilação, choro excessivo, irritabilidade, isolamento social, insônia, pensamentos suicidas. Estes são os sintomas da depressão. E se você identifica que possui um ou mais destes sintomas, é possível obter a cura. Saiba como, nesta sexta-feira, em uma igreja universal mais próxima de você.
Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. O nome da senhora é? Alcionei. Dona Alcione. A senhora chegou aqui como? Eu cheguei aqui com uma tristeza na minha alma, assim, sabe? Uma tristeza que eu não tinha vontade de viver. Uma tristeza muito grande, né? Há muito tempo atrás, eu tive uma depressão profunda, né? E Deus me curou, porque uma decepção que eu tive, né? E daí eu buscando a Deus, né? E porque assim, ó, a minha infância foi uma infância destruída, a minha juventude. Daí eu tive um casamento, o primeiro casamento foi um casamento também destruído, né? E daí eu comecei a vir pensamentos de morte, vir pensamentos de querer tirar a vida, né? A vida para mim não fazia mais sentido, né? Daí eu só chorava, eu não tinha força para fazer mais nada, nem para cuidar do meu filho. Daí eu vinha me separar. Faltava 3 meses para me formar e o pai do meu filho me abandonou, do meu primeiro casamento. Então, eu entrei em depressão profunda. Eu não caminhava, a minha mãe me levava para a faculdade para mim poder terminar o curso. Eu não conseguia comer, eu perdi 20 quilos. Até hoje, quando eu falo assim, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Então, eu conheci a palavra pela televisão, né? Eu comecei, meu filho mais velho, que ouviu a palavra, assim, ele falou assim para minha mãe, tem um homem aqui na televisão que está falando de Jesus, né? E daí, nisso, eu estava morando sozinha com meu filho. E daí, ele já tinha 9 anos e daí ele falou assim, mãe, esse homem está falando de Jesus. Aí assim, vamos escutar, mãe. Daí eu vi onde é que era a igreja, eu comecei a ir, eu comecei a buscar. E esse pastor, ele falou assim, está escrito em Isaías 53, que o Senhor levou sobre si toda a enfermidade, toda a dor levou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque eu fui a psicólogo, eu fui a psiquiatra, tomei aqueles medicamentos de tarja preta, nada, não tinha solução. Aí eu comecei a igreja, comecei a vir à igreja, e daí eu comecei a melhorar. E Deus me curou. Eu peguei os medicamentos que eu tomava, né, contínuo, e eu peguei aqueles medicamentos que ninguém mandou eu jogar fora. Eu amassei tudo e disse, eu já fui curada pelas feridas de Jesus, eu não aceito mais isso na minha vida, eu tenho que continuar a minha vida. Eu joguei fora aqueles medicamentos e Deus me curou. E daí, quando eu cheguei aqui na Igreja Universal, que para mim foi a porta do céu, sabe? Porque eu tive em várias outras denominações antes de vir para cá, e eu não conhecia a palavra, eu comecei a ter uma sede, sabe? Uma sede de conhecer a verdade. Hoje eu ainda tenho batalhas, como todo mundo, mas hoje eu tenho uma força que vem de Deus, uma força que, assim, que é Deus, que supera tudo. E eu estou assim, que quem quer dizer assim, ó, não existe cura para depressão, existe cura para depressão, existe cura para tudo nessa vida, existe solução para tudo nessa vida. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, Ele faz tudo. Vem lutas, vem guerras, vem, mas o nosso Deus é maior que todas as lutas, que todas as guerras. Hoje a senhora é feliz? Hoje eu sou feliz, tenho luta, tenho batalhas, eu tenho um filhinho especial, né? E todo mundo conhece ele, mas ele é a alegria da minha vida, e eu luto por ele, e eu sei que Deus fará grandes coisas maiores ainda na minha vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a senhora. Seu nome? É Bruno. Bruno, como é que você chegou aqui hoje, sua vida? Pastor Rodrigo, eu cheguei aqui numa sexta-feira como hoje, eu tinha tentado matar a mãe dos meus filhos. Tentou matar a mãe dos seus filhos? Sim, senhor. Bebia muito, era muito viciado em bebidas, drogas, prostituição.
pornografia. Eu era depressivo também. Para mim dormir, eu tinha que beber, ou então fumar. Eu tinha que estar na balada, porque eu não queria chegar em casa, não conseguia dormir. Eu já tentei matar também pessoas, já tentaram me matar. Eu cheguei aqui na igreja desse jeito. Na reunião de sexta-feira, eu consegui fazer os propósitos, passando no corredor. E daqui eu fui liberto de tudo isso, da bebida, do cigarro, das drogas. Eu deixei logo de tudo, pastor. E comecei a ouvir falar do Espírito Santo. Eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. E aí comecei a fazer uns propósitos, vindo na sexta-feira, quarta-feira, aos domingos, e fui liberto. Hoje eu sou batizado com o Espírito Santo, hoje eu sou feliz. Por exemplo, para mim dormir, antigamente, eu tinha que beber, tinha que fumar. Hoje não, hoje já tenho paz, hoje eu durmo em paz. Graças a Deus, Deus te abençoe. E hoje ainda, sexta-feira, você pode alcançar essa libertação na sua vida. Eu vou te esperar hoje à noite, às 19 horas. Nós temos uma equipe de fé aqui de plantão prontas para te ajudar. Aliás, todos os dias a Universal funciona com várias reuniões e aberta a todos aqueles que querem pedir ajuda, querem uma oração. Nós sempre estamos prontos para ajudar. 7 horas da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas em especial. Você pode hoje ainda resolver esse problema e ficar livre dessa depressão, dessa angústia que você tem carregado na sua vida. Agora, há pessoas que ainda não chegaram na Universal por conta de um preconceito. Quantas são as pessoas vítimas de fake news? Preste atenção nesse caso, porque de repente o que ela pensava, você pensa. Ou conhece alguém que pensa e fala também como ela falava. Mas Deus mudou a vida dela e pode mudar a sua vida também. E hoje ela é uma outra pessoa. Acompanhe só. Meu nome é Patrícia Lima, tenho 38 anos, eu sou arquiteta. Eu era uma pessoa muito oprimida. Apesar de andar com muitos amigos, ser sempre sorridente, ninguém nunca percebia, mas eu era uma pessoa que eu tinha uma tristeza dentro de mim e eu nem sabia o motivo. Porque eu vim de uma família estruturada, vim de uma boa família, não me faltava nada, então não sabia por quê. Comecei a ouvir vozes, só que algumas pessoas me falaram que era normal e eu achei que tudo bem. Só que com o tempo foi ficando mais forte, foi piorando, a ponto de sempre eu achar que tinha pessoas perto de mim e não ver nada. Perguntava para as pessoas, você tá vendo alguma coisa? Não, deve ser só eu. Na época eu dormia junto com a minha irmã, camas ao lado. Eu senti algo subindo em cima de mim. Eu não conseguia respirar, não conseguia falar, não conseguia gritar. Eu fiquei imóvel, gelada da cabeça aos pés. E eu não sabia o que fazer, porque eu ia morrer ali. Eu não tinha ar, não tinha nada. E eu olhava assim para minha irmã só com o canto do olho, mas ela dormindo, eu não tinha para quem pedir socorro. Os meus pais no quarto do lado, eu não tinha o que fazer. E eu já tinha ido para a Igreja Universal, que a minha mãe já ia. Meu pai e minha irmã foram, mas eu era muito resistente. Essa igreja era a igreja que roubava, essa igreja era a igreja que enganavam as pessoas. Eu assistia na televisão notícias sobre isso. Na época, muitas pessoas comentavam, estourou nas mídias, foi um dos principais programas, né? E programas, telejornais, semanais, né? Importantes, falavam isso. Então, as principais reportagens da semana era isso. Então, a gente comentava em roda de amigos e, nossa, você não vai lá não, né? Aquela igreja não. E eu tinha isso dentro de mim. Essa igreja eu não vou. E eu tinha muita raiva do Bispo Macedo. Muita raiva mesmo, a ponto de não conseguir mencionar o nome dele. Não sabia por quê, porque para mim ele era ladrão, enganava as pessoas. Então não vai me enganar, como uma pessoa abusa da fé das pessoas, abusa de um ponto fraco das pessoas. Eu não conseguia dormir, não queria acordar minha irmã, acordar os meus pais. Eu liguei a televisão, estava na madrugada, pastor fazendo oração, e ele falou, você que não está conseguindo dormir, você que está com problemas, ouve vozes, vê vultos, você procura uma igreja universal, a gente vai fazer uma oração agora para você dormir, conseguir dormir bem, e procura uma igreja universal. Já não tinha mais para onde ir, já tinha vindo de uma religião tradicional, já tinha ido em outras denominações, recebido oração que me aliviavam, e já tinha vindo de um lugar que falavam que eu tinha que me desenvolver, mas piorou tudo. O que eu ia fazer? Aí resolvi, eu vou lá, eu não tinha o que fazer. Isso a minha família já estava indo,
já estava diferente algumas coisas dentro de casa, mas só que eu fui sem ninguém saber, porque eu não ia dar o braço a torcer. Falava mal, eu xingava, eu tinha raiva do bispo. Como que eu ia? Como que as pessoas... Tinha aquilo de orgulho, né? Como que eu vou agora, justo eu, me venho lá entrando nessa igreja? Então a minha mãe ia para uma igreja e eu ia para outra. Próxima, mas ninguém sabia. Assim que eu fui, eu já comecei a dormir bem. E já não sentia aquelas coisas pegando mais em mim. E quando eu conversei com a obreira e com o pastor, eles me entenderam. Eles sabiam o que eu estava passando. Então aquilo me confortou. Nossa, não vão achar que eu sou doida, não vão achar que eu estou com um problema, não vão pedir para eu tomar remédio, não vão pedir para eu ir pro psiquiatra. Até que um dia eu comentei com a minha família, tô indo na Igreja Universal, mas eu tô indo, já tô indo há um tempo, vou ficar lá onde eu estava. Não queria ir junto com eles, ainda não dava o braço a torcer, apesar de tudo que aconteceu de bom, ainda não dava o braço a torcer. Fiquei por medo daquilo voltar. E com o tempo eu fui ouvindo sobre Jesus. E aí eu não quis mais ficar por medo. Eu já quis conhecer. Poxa, se é bom assim, sem ele, porque eu não conheço. Imagina se eu tiver ele, como que vai ser a minha vida? Que muita coisa já tinha me aliviado. Aí eu comecei a ir interessada em conhecer Jesus. Preocupava mais em ouvir a palavra, em aprender mais de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia. E nisso eu fui me entregando mais, até que um dia eu tive um novo nascimento. Teve um dia que eu fui outra. Ainda não foi o Espírito Santo, mas naquele dia eu decidi ser de Deus. Ali eu já fui outra, a minha força foi outra. Já tinha me batizado, mas a minha força ali já foi outra. Eu busquei o Espírito Santo, fiz voto, fiz jejuns. E num domingo de manhã, o pastor falou, quem quer o Espírito Santo, quem quer Jesus, vem aqui na frente. Eu fui. Dentro de mim veio algo assim, você é minha. Agora veio assim algo, você é minha, você não tá sozinha. Eu sou contigo. E depois daquele dia, aí sim, eu queria falar de Jesus. Aí sim eu queria evangelizar com vontade. Aí eu queria que as pessoas conhecessem o Deus que eu conheci, o Senhor que me salvou, que me resgatou das trevas. Aí eu sabia o que era ser resgatada das trevas, o que era sair das trevas para a luz. A Igreja Universal, para mim, é aonde Deus habita. Foi ali que eu conheci o Senhor Jesus, foi ali que eu aprendi a ter caráter, aprendi a ser mulher, não menina, uma mulher íntegra, correta. Então, se alguém tem algum preconceito, tem alguma dúvida, ainda ouve o que os outros falaram, que a mídia falou, vale a pena ir sem preconceito, porque foi a última porta que eu bati. E graças a Deus que eu bati nessa porta, graças a Deus que eu cheguei ali, porque hoje, provavelmente hoje eu estaria morta, estaria como louca de repente, pelo que acontecia na minha mente, e hoje eu procuro ajudar pessoas a conhecerem o Senhor Jesus assim como eu fui ajudada. Assim como a Patrícia mudou de vida, Deus transformou a vida dela e hoje ela é uma outra pessoa, Deus também quer mudar a história da sua vida. Agora, você precisa fazer o que a Patrícia fez, chegar a uma Universal. Seja muito bem-vindo, seja aqui em Florianópolis, na Mauro Ramos, 1310 no centro, ou em uma igreja universal mais perto de você. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine e te guie. Até o próximo encontro, ou por que não, nos encontrarmos aqui, nesse lugar. Deus abençoe, até lá.